A chegada do novo coronavírus foi tão rápida como um piscar de olhos. De repente, o mundo se isolou na tentativa de conter o número de novos casos da doença. As portas dos templos e os lugares para cultos religiosos tiveram que ser fechados e a prática da fé precisou ser readaptada. Quando o mundo silenciou, foi impossível não refletir. Ninguém sabia por onde começar, mas a mudança era inegável. As relações seriam diferentes, as prioridades reavaliadas, o próprio tempo seria entendido de outra maneira. A partir de agora, manter a distância era a realidade próxima de nós. Foi então que os templos do consumo suspenderam atividades, os templos da beleza apagaram as luzes, os templos da fé fecharam as portas. Na tradição protestante, a ideia de cristianismo está ligada diretamente à vivência em comunidade. A experiência individual, ela sempre precisa do encontro com os outros, porque a religião é um fenômeno social. Mas e agora? Seria a comunidade da fé apenas aquela que se reúne dentro das quatro paredes de uma igreja? É claro que o cristianismo, e principalmente a tradição protestante, sempre teve um viés de interpretação da ideia do corpo como templo do Espírito Santo numa chave mais individual e que, portanto, o centro da vida religiosa não é apenas o momento da congregação, mas é um momento que também pode ser vivido completamente na solidão entre você e Deus. A pandemia nos tirou desse espaço por um tempo. E isso está sendo bastante doloroso. Eu acho que provocou uma reflexão sobre a fé compartilhada com a família, ou para aqueles que vivem sozinhos, sobre a devoção pessoal. Nós fizemos das nossas casas um local de culto e adoração. Tivemos que fazer isso. Já deveria ser sempre, mas esse conceito ele se intensificou. É um conceito que sempre existiu, mas ele se fortaleceu agora, né? Então, eu creio que nós podemos tirar daí a necessidade de renovarmos nossos momentos de oração, nossa meditação em família, o tempo para a leitura da Bíblia e de outras obras inspiradoras. Tudo mudou. No lugar dos cultos presenciais, as reuniões online, lives e mais lives foram promovidas para ajudar aos mais necessitados. A comunhão com o semelhante também se tornou virtual, mas não deixou de ser real. Se antes a tecnologia já se fazia presente nas relações religiosas, em tempos de pandemia ela se consolidou ainda mais. As próprias religiões, mesmo as várias denominações cristãs, têm feito uso de ferramentas digitais para mandar conteúdo para fiéis. Como trechos da Bíblia segmentado para determinado público de certa idade. A gente sabe que tem pastores usando o TikTok, certo? Então, o uso de ferramentas digitais é uma coisa que antecede a esse momento da pandemia. Antecede como opção, não como falta de opção. Antecede como um acessório, não como a experiência única naquele momento possível. Para alguns, a pandemia trouxe uma oportunidade para exercer o evangelho genuíno. Penso que é uma oportunidade, acima de tudo, para a prática da solidariedade. As pessoas que, de fato, levarem a sério, por exemplo, na tradição cristã, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a isso, amar ao próximo como a si mesmo. E no momento com as pessoas tão fragilizadas, é essa oportunidade de demonstrarmos o amor de modo concreto. A pandemia deixou o mundo perplexo, parado, a vida em suspenso. Ainda assim, entre as tantas movimentações cotidianas que se mantiveram no ritmo, a fé também era vida, enquanto pessoas perdiam empregos, enquanto tanta gente passava por provações.
enquanto outros morriam. E também para celebrar quem havia vencido o inimigo invisível. A fragilidade e a dependência humana ficaram latentes. A eficácia do segundo mandamento se tornou real. Amar o próximo como a mim mesmo é cuidar do outro como eu cuidaria de mim. Proteger o outro é me proteger. Uma grande lição, Luiz, é nós aprendermos as nossas limitações. Essa pandemia de coronavírus, ela mostrou as limitações dos governos, das pessoas, dos cientistas. Por isso que é até difícil, num grande momento onde nós aprendemos o limite das nossas projeções, continuar projetando, entende? Talvez essa é uma grande lição, ver a fragilidade da vida humana. Mesmo nessa epidemia aí, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente vê atitudes de solidariedade, pessoas mobilizadas, igrejas mobilizadas em ajudar as pessoas, oferecer alimento, oferecer apoio, enfim. Então, as igrejas continuaram atuando dessa forma, né? Então, acho que isso é algo bem interessante, desperta essa questão da solidariedade. O lugar onde religiosos costumavam se encontrar para comungar, hoje está vazio. Aos poucos, a reabertura dos templos está acontecendo. Entre os assentos, o X traduz a necessidade do distanciamento social, mas apesar disso, cada membro se une ao outro através do elo da fé. O amor, ele é criativo. O amor, ele encontra meios, ele contorna obstáculos, ele é perseverante, ele é paciente. O amor, ele foi resumido pelo próprio Jesus como o centro da sua mensagem. O amor, ele é fruto do Espírito. O amor é o resultado de Deus na vida de uma pessoa. Então, que os cristãos possam cumprir, num momento crítico como esse, a ética radical de Jesus. O próprio texto bíblico diz que o amanhã é desconhecido para o homem. As orações em uníssono têm clamado pelos doentes, familiares, profissionais essenciais, pela vacina, pela cura. Independente do credo, todos pedem o fim da doença. Quando se trata da espiritualidade, é preciso entender que qualquer hora, tempo, lugar e até mesmo circunstâncias são perfeitos para se conectar com o divino.